Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da New Byte. Hoje eu estou aqui com o Johnny, da Pli. É um prazer recebê-lo. E hoje nós vamos falar sobre a visão de mercado do Johnny sobre o mundo dos anfitriões profissionais e todo esse mercado. Então, seja muito bem-vindo, Johnny. Obrigado, Arthur. Obrigado por estar aí com vocês e será um bate-papo legal. Claro, com certeza. E gostaria de, aproveitando esse gancho, Johnny, uma apresentação tua para entender um pouquinho a tua trajetória, né? Como é que tu foi parar no mundo de anfitrião profissional? Como é que começou tudo isso? Legal. Cara, na verdade, eu caí de paraquedas, como várias pessoas que entram nesse mercado, né? Eu comecei na área odontológica, fui estagiário de uma indústria na área odontológica e percorri minha carreira praticamente a vida toda lá. Mas em 2015, mais ou menos, meus pais tinham comprado um imóvel no litoral de Santa Catarina e eu resolvi, de alguma forma, tentar fazer um dinheiro lá, na época. Sim. Porque o imóvel ficava muito tempo parado e alugava só no Natal, no Ano Novo, por conta de indicação. Então eu sabia já do Airbnb, sabia de outras plataformas, mas nunca tinha usado. E eu resolvi colocar no Airbnb lá aleatoriamente, em 2016. Para minha surpresa, no dia seguinte já estava alugado. Aí eu falei, poxa, tem algo interessante aqui. Então eu comecei, né, fazer essa gestão lá basicamente até a pandemia. Na pandemia explodiu. Cara, a gente começou a alugar o imóvel de uma forma maluca, assim, porque a gente falou, pô, lockdown e toda a galera buscando lugar para ficar, mas que não podia hotel, porque o hotel estava fechado, e a gente aumentava os valores de diária cada vez mais e ia tendo demanda, e a gente falou, poxa, um imóvel que teoricamente é simples, na época a gente conseguiu fazer em 4 meses quase 70 mil reais. E não teve nenhuma estratégia assim, tipo, eu vou bloquear mais diárias, nada, foi simplesmente orgânico. Simplesmente aconteceu. E eu comecei a visualizar, eu já estava na indústria, e claro, todo mundo ficou em lockdown, ficou em casa e eu sou um pouco inquieto, comecei a buscar o mercado afora, né? Então comecei a estudar um pouquinho sobre locação de curta estadia em algumas plataformas fora do Brasil durante a pandemia. Já tinha muitas iniciativas no Brasil de empresas que estavam começando, mas era assim, teoricamente... existiam empresas, mas que eram pessoas que faziam administração assim como eu, não tinha nenhuma empresa estruturada. Então, de 2021 para cá, mais ou menos, eu comecei a dar uma estudada. Mas continuei fazendo locações. Eu quis fazer uma estratégia de comprar outro imóvel para poder fazer a locação. Então, eu já tive uma certa experiência de, puxa, eu vou comprar um imóvel nessa época, focado no Airbnb, então fiz essa operação e, cara, de lá para cá eu comecei a me profissionalizar, mas eu ainda trabalhava na indústria, eu trabalhei na indústria odontológica, então não tinha tempo para fazer a parte da gestão. Minha esposa me ajudava, que hoje nós somos sócios na Pli, e a gente se ajudava ali como dava. Em 2023, mais ou menos, eu decidi começar uma transição de carreira e sair da indústria. Eu era diretor comercial dessa indústria, então tive um tempo que eu precisei pedir ali o desligamento. E em 2024 eu saí 100% para focar nisso. E aí em 2024 eu comecei realmente a estruturar uma empresa, porque eu venho da indústria. Então eu já comecei a aplicar com processos, com equipe de vendas, enfim, eu já tive um perfil de empresa de locação de temporada diferente, porque o pessoal hoje começa de uma forma mais amadora, com amigos e tudo mais, e eu já pensei nisso. Então a gente teve essa transição e, cara, 2024 para cá, basicamente de um imóvel até o final de 2024, a gente estava administrando quase 80 imóveis. Em menos de um ano, sem fazer muito esforço. A gente começou a investir mais pesado, né? Em 2024, que a gente já estava bem estruturado. Então a gente começou a investir pesado assim para fazer algo diferente. Então, basicamente foi uma entrada de paraquedas, mas pensado
como uma empresa já, nascer como uma empresa, pensando em lucro, pensando em como fazer o negócio acontecer de uma forma mais estruturada, assim como a indústria mesmo. Perfeito, e é justamente esse o tópico que a gente queria entrar nesse episódio, que é como entender como que esse anfitrião profissional, de fato, o que exige para ele se tornar de profissional, né? Sim. Então, a transformação desse mercado, a gente entende que no short stay hoje, ele evoluiu já desde aquela época da pandemia. Eu acho que ele teve um boom, assim como a gente percebeu aqui em Porto Alegre também. E como foi na tua percepção, assim, essa evolução do mercado, né? Se ele está se consolidando, tu acha que ele é um mercado, inclusive perguntaram isso pra gente já recentemente, é um mercado consolidado já no Brasil? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que ainda é um mercado extremamente amador. A gente tem algumas iniciativas, a gente estava trocando bate-papo ali em off. A gente sabe que uma minoria muito pequena mesmo, são empresas, né? Se você pegar a quantidade de imóveis que tem no Airbnb hoje, que é o mais conhecido, a plataforma que mais tem, quantos imóveis tem no Airbnb e quantas pessoas de fato gerenciam de forma profissional, eu arrisco dizer que não chega a 5%. E aí todo o restante fica na mão de pessoas que não são amadores, pessoas que estão buscando uma renda extra. Então é o cara que comprou o imóvel e está fazendo a gestão, o outro que ele tem lá um amigo que tem um imóvel, mas o amigo dele mora fora e ele quer fazer. Então é uma coisa muito assim, são poucas pessoas que estão buscando montar uma empresa de fato disso, mas já tem algumas empresas que estão bem estruturadas e que, entrando a fundo nessas empresas, eu percebo que ainda falta muita profissionalização, até porque você bem sabe que não tem tantas ferramentas profissionais, um sistema eficiente, um ERP que conversa diretamente com as plataformas e que faz uma estruturação legal. Então, ainda não existe um padrão, né? Cada um está buscando seu padrão. E aí, claro, tem empresa como o Unibyte que está tentando ajudar, de alguma forma, a estruturar esse padrão, né? Então, eu ainda acho que é muito amador. Perfeito. E pensando em profissionalização, pensando na mentalidade de empresa, eu acho que o que poderia dizer para o pessoal que é mais importante já começar por aquela etapa? A gente sabe que cada um tem seus processos, né? Sim. E dentro desses, que são vários, é um fluxo complexo esse de reserva, desde limpeza, check-in, vistoria, parte de lavanderia. Qual deles acho que é o que a gente poderia começar e diferenciar ele como, agora eu comecei a ser um profissional por conta desses processos aqui? Sim. Arthur, felizmente eu tenho contato com muitos anfitriões, até porque a Pli hoje é um hub de serviço, então quando eu sento com o anfitrião eu percebo o quanto existe conta de padeiro. O cara vai lá e fala, eu vou ganhar 20% em cima de todas as locações, então se eu conseguir gerar um faturamento ali de 100 mil, eu vou ganhar 20 mil por mês. E na teoria é isso, na prática não é assim. Na prática você tem prejuízo, você tem que pagar algumas coisas que você não estava prevendo, como, sei lá, o hóspede entrou no imóvel e quebrou algo que o Airbnb não pagou. Não entrou no seguro do Airbnb, como é que você vai fazer? Isso é algo caro. Ou tem prejuízos que não são previstos. Ou até mesmo a tua margem de lucro. Quando você vai, né, como eu te falei, na indústria, antes de você lançar um produto, a primeira coisa que você faz é todo o planejamento inverso para ver quanto aquele produto vai te dar de margem. Não existe essa conta na locação de temporada. As pessoas olham para os 20% lá, que a grande maioria cobra, e fala, poxa, eu vou tirar um dinheiro daqui, se me sobrar 10% tá bom. Mas no fim das contas, ele esquece que a partir do momento que você começa a ter uma operação de uma empresa, você vai pagar imposto, você vai ter talvez um funcionário, você vai ter gasolina, você vai ter vários outros investimentos que até então você não tinha. Então, eu comento assim para todos que o primeiro passo é você estruturar uma empresa, é você pensar e entender todos os custos, né? Se você vai fazer sozinho, se é um autônomo, isso é mais fácil. Se você já quer ter um número X de imóveis, isso começa a se tornar um pouco mais complexo e a gente sabe que para você ganhar dinheiro tem que ter volume. Nesse mercado tem que ter volume, assim como uma locação tradicional tem que ter volume.
né? Então, eu acho que o grande lance é pensar como uma empresa antes. Se você não sabe, se você não tem nenhuma experiência, busca alguém. Ou busca um profissional, ou busca o Sebrae, talvez, ou qualquer outro que vai te mostrar aqueles números de uma forma mais profissional, né? Perfeito. E falando do mercado de anfitriões profissionais, hoje no Brasil, como tu mesmo comentou, ele é mais recente, né? Mas sabemos que Europa e Estados Unidos são mercados mais consolidados, regulamentados. Então, como que isso afeta hoje aqui no Brasil, na tua visão, os anfitriões profissionais, né? Como é que seriam os impactos para eles? Legal. Cara, eu tenho visto bastante iniciativa, principalmente de empresas que focam em verticalizar, né? Que é algo que as empresas profissionais que hoje a gente conhece, que estão mais maduras no mercado brasileiro, que estão fazendo já, que é verticalização. Pô, eu vou comprar um prédio focado nesse sistema, ou vou construir um prédio focado nesse sistema, ou até mesmo fazendo um retrofit de algum hotel ou algo assim, que é algo que está vindo forte também. O que acontece no Brasil é que a gente percebe, assim, pelo menos o que eu tenho visto, que as pessoas estão olhando como uma renda extra. Então essa é a grande diferença, que é um mercado que nasceu do próprio mercado. Aqui no Brasil, na verdade, querendo ou não, a maior parte das pessoas são pessoas que caíram de paraquedas, assim como eu, viram como uma oportunidade e começou a aprender e começou a fazer. Então eu não consigo, assim, visualizar ainda, não digo uma tendência, mas o que eu consigo ver é que as empresas que estão mais maduras já estão trazendo um conceito um pouco diferente, inclusive adaptado para o Brasil, né? Porque tem algumas particularidades, tem regiões, por exemplo, que já estão começando a olhar para a legislação local, o mercado e tudo mais, que isso está vindo com grande força, que o mercado trouxe para cá. Então, eu ainda acredito, assim, que tem um caminho muito longo para a gente profissionalizar, né? Entendi. E falando sobre profissionalização, né, recentemente a Pri a Pri, na verdade, migrou, né, a sua operação para educação, como uma venda de parte da operação que era completa de aluguel de temporada. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como foi esse processo. Legal. Nesse processo de profissionalização, o que aconteceu? A gente entendeu que a gente tinha que escolher um caminho, porque a gestão, ela te exige muito. Ela exige muito da empresa, porque dentro da gestão tem várias empresas. Se a gente for fracionar, eu tenho limpeza, eu tenho a operação em si, eu tenho toda a parte da hotelaria, né, como lavanderia, enfim. Então, se você olhar dentro do processo, tem vários canais ali ou várias ramificações de serviços. A gente entendeu, né? Claro que, como eu te falei, eu já era envolvido no mercado corporativo, com startup e tudo mais, então eu já olhava a Pli com um olhar mais de equity, né? De uma empresa que em um momento poderia ser vendida ou investida, enfim. Então eu já tive essa mentalidade antes. Mas o que a gente fez foi, quando a gente percebeu que a gestão estava tirando muita energia de todo o restante, a gente olhou para um caminho que a gente via que pouca gente estava indo, que era o de serviço. Então, o primeiro serviço que a gente começou a oferecer antes mesmo de sair da operação de gestão completa foi a limpeza. Então, a gente já vendia esse serviço de limpeza para alguns anfitriões antes. E a gente viu que aquilo estava começando a tomar uma proporção maior do que a gestão. Estava entrando muito mais anfitriões como cliente do que proprietários de imóveis que queriam gerenciar. Então, a gente fez um processo de preparação da divisão da empresa. A gente o ano passado, a gente dividiu a empresa em dois. Tinha a empresa Pli Limpezas e Pli Gestão. Essa parte da Pli Gestão, que era a administração do imóvel, a gente vendeu. A gente simplesmente achou um parceiro que fez uma investida e comprou a nossa carteira, que na época eram 150 imóveis, comprou a nossa carteira e a gente se dedicou 100% para serviço, que era a limpeza. A limpeza foi o principal serviço, mas no início desse ano a gente transformou em um hub, porque a gente começou a perceber assim que, poxa, o cara queria limpeza, queria lavanderia, queria fracionar algum produto que a gente usava, como um sabonete, um shampoo, um amenity, enfim. Então a gente começou a falar, poxa, então vamos dividir.
15 pessoas estão querendo comprar, mas o pedido mínimo para eles é de 5 mil para cada um. Não, então eu consigo comprar 5 mil e a gente fraciona e todo mundo usa. Então a gente começou a fazer essas iniciativas de formar um ecossistema. Com isso, claro, veio algumas mentorias, veio algumas pessoas interessadas em saber como funciona um processo muito específico da gestão, precificação, lavanderia, limpeza também. A gente ensina as pessoas a fazer isso de uma forma muito tranquila, porque o que a gente quer é fomentar o mercado e deixar ele um pouco mais profissional. Nosso objetivo foi esse, falou, poxa, tem muito amador, vamos ajudar esse cara pelo menos a ganhar dinheiro de alguma forma, porque a gente via muita gente, principalmente os anfitriões menos maduros assim, perdendo muito dinheiro. A gente perdeu dinheiro. O ano passado eu tive uma situação de uma plataforma que estava devendo um valor que era praticamente 3 meses ali de repasse que eu fazia para os proprietários. E a gente teve que se livrar desse problema porque poderia quebrar a empresa. Se eu não tivesse um capital de giro, se eu não tivesse um suporte, ou não tivesse feito uma reserva de emergência para a empresa, com certeza teria quebrado. Então eu vejo o que acontece com muita gente. Pessoal que não sabe fazer um repasse como proprietário, ou faz aquela famosa conta de padeiro mesmo, e quando vê não sobra nada para ele. Então, esse hub, esse serviço de limpeza, ele se transformou realmente em várias coisas. Hoje a gente vende fotografia, a gente vende serviço de marketing pro anfitrião. Então, a gente formou um time de especialistas que ajuda em cada área, né? Eu tenho uma especialidade. Eu sou focado muito em comercial, né? Os anfitriões têm essa dificuldade. Como que eu vou prospectar um proprietário? Como é que eu vou saber quem que está querendo alugar o imóvel? Ou até mesmo imóveis que estão aí disponíveis no mercado, como que eu vou ter acesso? Então a gente começou a ajudar várias pessoas. Quando eu fazia a gestão, essas pessoas não se aproximavam, porque ele era um concorrente. Ele falou, eu não vou ser vulnerável com as minhas dificuldades, porque senão você pode competir. E aí, quando a gente saiu da gestão, cara, foi fantástico por isso. Assim, a gente começou a formar uma rede de anfitriões. E, claro, ajuda entre anfitriões, uma dificuldade lá, o Arthur tá com uma dificuldade e eu tenho uma dificuldade aqui, por que não ajudar o Arthur? Então a gente começou a fomentar isso, é bem legal. Bom, e falando sobre esse hub que vocês criaram, né, a partir da venda ali, foi um crescimento natural, assim, vocês viram essa demanda e com a experiência que vocês tiveram, porque, vender 150 imóveis já não é qualquer anfitrião, né, já era um profissional com diversos processos. E como é que vocês estão passando esse conhecimento hoje para esses novos anfitriões? É um formato de curso? Como é que funciona esse hub? Além dos serviços ali e tal, como que é toda essa estrutura de vocês? Sim. Cara, primeiro, na verdade, surgiu com pequenas mentorias de clientes mesmo, anfitriões que chegavam até a gente buscando algum serviço específico e a gente começou a trocar ideias e senta aqui, vamos ver qual que é o teu problema e vamos tentar organizar esse teu problema de uma forma mais possível, né, que a gente tem aqui dentro, ou até com a experiência que a gente já teve. Mas eu comecei a ver que tinha um padrão e aí a gente começou realmente a reunir algumas pessoas. Então, hoje eu não tenho assim uma padronização de curso, o curso voltado para isso, até porque eu indico vários cursos, como alguns outros anfitriões que já dão curso. Não é o nosso projeto dar esse curso, mas o nosso projeto é servir esse anfitrião de informações. Então, a mentoria, principalmente uma mentoria exclusiva, e a mentoria em grupo, isso a gente faz bastante. Então a gente está reunindo alguns anfitriões para debater problemas específicos, como por exemplo, gestão do proprietário, que é um problema grave, né? Abrindo um parênteses, a maior parte dos anfitriões que eu conheço, ele não sabe conversar com o proprietário, ou não sabe gerir o conflito que ele tem com o proprietário, porque na hora que eu sento aqui contigo para te oferecer meu serviço, tudo é perfeito, mas na hora que começa, realmente os problemas vêm. De proprietário que é muito apegado com o imóvel, de proprietário que
tem dificuldade de entender o processo, até repasse, enfim, então a gente ajuda muito, inclusive até como falar com o proprietário, né? Então, não só isso, como parte financeira, a gente sofreu muito com o financeiro, né? A gente sabe que hoje tem ferramentas, inclusive vocês, que, poxa, ajuda muito, repasse automático, organização ali, pouco, né, de finanças e entender todo o processo de taxas e tudo mais que tem dentro das ferramentas. Então, hoje tá melhor isso. Tem que melhorar muito, mas já tá melhor. Mas há um tempo atrás você, cara, tinha que baixar uma planilha, entender as nomenclaturas ali de taxas e muita coisa que você não percebia, passava batido. Pra você ter uma ideia, teve um período nosso lá que eu repassei todas as taxas de limpeza para o proprietário. Eu não recuperei esse dinheiro. Porque tinha um parâmetro no sistema que não estava bem configurado e eu não visualizei isso. Eu fiquei 3 meses repassando, recebia o valor da taxa de limpeza, pagava todos os custos da taxa de limpeza e repassava o valor integral ao proprietário. Então, tem vários padrões, assim, várias coisas que aconteceram, né, com a gente, que a gente vê que está acontecendo com o pessoal que está começando agora. Então, esse formato de grupo, de mentorias, assim, é o que a gente está mais focado. Mas respondendo até a tua pergunta, foi totalmente orgânico, cara. Foi assim, não foi planejado. Essa parte não foi planejada. O que eu tinha, na verdade, era um incômodo de que muita gente ia quebrar. Eu percebi, assim, que muita gente ia quebrar ou que ia sofrer muito, principalmente na parte financeira, né? Porque é a parte mais difícil, é você conseguir organizar o financeiro. De novo, muita gente que faz uma conta por cima, muito superficial, e não entende o processo ao todo, e quando vê, o rombo já é grande. Então, nessa parte, eu acho que é o que o pessoal tem mais dificuldade, que a gente investe bastante nosso tempo. Perfeito. Então, eu diria que na operação, acho que um dos teus maiores, assim, extremos ali foi realmente a parte financeira, assim, ou que vocês tiveram esses prejuízos nesse sentido. Sim. A parte financeira, claro, é o que você enxerga, mas eu acho que o principal problema que o pessoal tem é pessoal, né? Pessoas mesmo, RH, recursos humanos, enfim, que pessoas de confiança para trabalhar, porque chega uma hora da tua escala que você precisa de pessoas de muita confiança, principalmente na parte da limpeza. E é por isso que a gente até dividiu a empresa, porque quem fazia a gestão de tudo isso era eu e minha esposa. E a gente olhava com um todo. Só que na gestão você tem diversos problemas e na limpeza você tem diversos problemas. Então a gente dividiu a empresa justamente para olhar só para a limpeza, porque na limpeza, recursos humanos principal. Cara, se você colocar qualquer pessoa para limpar o imóvel de um terceiro, você pode ter problema, né? Então, financeiro é o que você enxerga mais, né? Que você começa ali, se você não se policiar, é o que quebra a empresa. Mas aí tem, poxa, a parte operacional, a parte de atendimento, um grande investimento que a gente fez, né? Você bem lembra, no começo lá, atendimento, isso reduziu. Quando a gente começou a perceber que o atendimento ia ser um custo muito elevado, de cara a gente já investiu numa plataforma de vocês lá, justamente porque a gente via que aquilo ali a longo prazo ia comer uma boa margem ali com recursos humanos. Então, a gente manteve ali 2 pessoas no atendimento praticamente até o final ali do nosso processo de gestão. Se não fosse isso, cara, teria que ter umas 5 pessoas tranquilo na equipe. Já lá com 50 imóveis. Só que esses mesmos 50, quando eu cheguei a 150, era a mesma equipe de atendimento com um sistema automatizado que ajudava a gente a fazer coisas. Porque uma pessoa mandando mensagem no WhatsApp para falar qual que era a senha do imóvel, onde que era o endereço do imóvel, isso era tudo manual, né? Então, imagina isso com escala. Então, a gente já começou a perceber isso lá atrás. E tem gente que não percebe. Tem gente que não quer investir em tecnologia, que para mim é fundamental. Hoje, eu conheço alguns anfitriões que têm um processo tão redondo que gerencia 100 imóveis em 3, 4 pessoas.
Sim. Né? Sim. Então, inclusive clientes nossos. Exato. Sim. Então eu vejo isso. Só que tem pessoas que estão gerenciando 10 imóveis que já tem necessidade de ter 5, 6 pessoas, porque não sabe como gerir isso. Então essa parte assim é fundamental, que não tem a ver só com o financeiro, essa parte de prejuízo, tem a ver com a visão, né? De você olhar para aquilo e falar, poxa, o que eu preciso fazer para que eu não precise investir tanto em pessoal e os processos eles ocorrerem de uma forma muito tranquila, né? Então a gente percebe que tecnologia, assim, poxa, foi fundamental no nosso início e que fez que a gente diminuísse o impacto financeiro também. E é um dos conhecimentos que vocês passam adiante para esses anfitriões aí, nessas mentorias e tudo, vocês falam sobre isso hoje. Total. Principalmente incentivando eles nesse investimento de tecnologia. Sim. Como um bom sistema. Eu não posso contratar uma plataforma lá, um PMS legal, né? Um gerenciador ali, administrador ali de imóveis legal. Poxa, então busca talvez nem que seja com um custo mais acessível, né? E depois você migra, né, para um sistema mais robusto e com uma automação, por exemplo, do WhatsApp, de atendimento e tudo mais. Então, a gente já fala isso desde quando a gente conhece o cara que tem o primeiro imóvel. Porque ele já começa a se preparar, ele começa a ligar. A gente mostra em números para ele o quanto você vai economizar se você já começar a pensar nisso. Se você quer escalar um pouco mais e ter lá acima de 10 imóveis, 5 imóveis, você já tem que começar a pensar nisso agora, quando você tem um, porque depois é tarde. Então, isso foi fundamental. E sobre o WhatsApp, Johnny, e a influência dele sobre as reservas diretas, né? Em relação, a gente estava falando sobre tecnologia, como é que vocês lá na Pli utilizaram isso? Se teve influência sobre como que é utilizar esse canal aí para o anfitrião? Boa. A gente teve, como a gente falou, a gente começou a usar o sistema de vocês praticamente bem no início ali, e a gente percebeu, assim, de uma forma muito legal, o quanto a gente conseguia ter tempo de explicar com qualidade dúvidas para o hóspede. É lógico que depois veio a automação, isso ajudou bastante também, como buscar informação já existente do imóvel ou no nosso sistema que a gente utilizava na época e trazer essa informação de uma forma muito mais rápida, porque antes meu atendente tinha que ir lá e buscar, poxa, tem banheira nesse imóvel, por exemplo? Aí o atendente tinha que ir lá no anúncio ou numa ficha do imóvel e buscar para lembrar e tal. Então, isso ajudou, né, de uma informação mais clara e verdadeira, porque muitas vezes o atendente, às vezes, até com preguiça, IA não tem preguiça, né? Mas o atendente tem, às vezes, de ir lá e responder da forma correta, poxa, não tem. E aí, quando vê, tem. Então, e são muitas informações, né? Não é assim, quando o hóspede pergunta, não é uma informação simples, né? Por exemplo, tem ferro de passar roupa? Às vezes aquele imóvel não tem, então ele tem que ter a certeza que está lá. Então isso ajudou, né? Falando aqui é uma coisa muito simples, mas no dia a dia você respondendo 500 hóspedes não é simples, né? Então isso ajudou bastante. A questão da reserva direta, o que influenciou para nós foi porque a gente começou a conseguir vender, porque o atendimento antes não era só para atender, era muito passivo. E quando entrava uma reserva para venda, a gente demorava muito tempo. E aí com a automação, a gente começou a evoluir mais nessa parte de venda direta, né? A gente sabe que o anfitrião tem um pouco de medo, um pouco de receio de fazer a venda direta, porque ele está lá seguro com o Airbnb, com o seguro, com toda a proteção que o Airbnb entrega, e você se apoia nisso e não quer fazer. Então as pessoas não buscam uma forma de fazer isso. Só que hoje você tem seguro terceirizado que você consegue contratar, né? Você não precisa ficar preso no seguro do Airbnb, você consegue contratar um seguro específico do seu imóvel e você pode focar na reserva direta. Não que ele tenha que sair do Airbnb, mas às vezes ele perde a oportunidade, porque tem gente que não tem Airbnb. Eu conheço pessoas que não gostam de usar, já tiveram problemas e tal, e aí perde a oportunidade de vender por outra plataforma ou até mesmo direto com o anfitrião. E
E todo esse conjunto ajudou, principalmente pelo ganho de tempo, né? Então, se você tem a tua equipe muito focada em ficar respondendo perguntas frequentes, que a todo momento elas são perguntadas, como, por exemplo, posso entrar meio-dia, ao invés de entrar 2 horas da tarde? Se você já tem uma resposta padrão, você não precisa responder. Você deixa a IA trabalhar ou deixa o teu sistema trabalhar. Então, isso ajudou muito, né? Hoje está muito mais evoluído. O nosso contato com o hóspede hoje, ele é quase que nulo, entre aspas, de uma forma, porque a gente apoia os anfitriões, mas a gente percebe o quanto aqueles anfitriões eles estão carentes ali de ter uma ferramenta que ajuda ele, talvez, a nem pegar no WhatsApp, né? E ele não sabe que tem. Então, beleza, quando a gente conversa com ele, a gente fala, poxa, tem lá a New Byte que te oferece isso, mas a gente percebe que a maioria não sabe, porque ele tá tão focado ali em responder a mensagem no Airbnb, porque se você olha um anfitrião na rua, é muito fácil, cara, você olhar aqui a pessoa aqui, ó, suando frio e respondendo no WhatsApp ou dentro da ferramenta. Tem muita gente que tem um certo preconceito, porque responder no WhatsApp, ao invés de responder no Airbnb, você pode perder alguma reputação ou perder um histórico de conversa com o hóspede, com algo que você poderia, de repente, cobrar lá na frente dele. Mas assim, a gente nunca teve problema. Principalmente porque o Airbnb aceita também. Se você tiver o histórico do WhatsApp e colocar isso lá, ele aceita. Então, tendo a prova, tá tudo certo. Então, para nós, assim, foi um divisor de águas. Mas como a gente já pensou isso lá atrás, poxa, eu nem deixei muito tempo isso prolongar, né, no atendimento. Quando eu vi que as pessoas estavam muito focadas em só ser passivo no atendimento, e eu acho que o grande ganho de você automatizar o WhatsApp é isso, é você ficar mais ativo, vai vender, né? Vai tirar olha para o teu calendário e entende lá quais são os dias que você não vende, né? Eu sempre brinco com o pessoal, com os anfitriões, falo assim, cara, não tem como você vender a diária de ontem, então se você não vender lá, no máximo é hoje até um certo período, porque você não vai conseguir vender mais, então o foco foi nesse, o foco é em vendas mesmo, em trazer esse ambiente de vendas para o WhatsApp. Aí sim, o WhatsApp é muito bom para isso, porque a pessoa entrou em contato contigo, não perde a reserva, responde ela na hora. Mas o anfitrião perde, né? Porque demora muito tempo, não tem a informação precisa no momento, aí gera um certo desconforto ali no atendimento. Então, uma ferramenta de WhatsApp pode ajudar muito nisso, né? A gente percebe que o comportamento do hóspede é reservar normalmente em horários, né, fora do horário comercial, inclusive. Sim. É o momento que ele parou para conversar com a família, para fazer uma viagem, alguma coisa assim. Isso pode acontecer numa roda de bar 2 horas da manhã, por exemplo. Sim. E aí? Você não vai estar lá, vai responder no outro dia, quando você for responder, perdeu a reserva, né? Então, é importante, a automação é importante por isso. Você não perde. No máximo, se ficar alguma pendência, você respondeu metade das coisas ali e isso ajuda bastante. Então é bem legal. Bem legal. Sim. Então, Johnny, para a gente encerrando aqui esse episódio, em resumo, nós falamos que o anfitrião que quer se profissionalizar, ele deve começar a pensar como empresa. Então, desde o processo, principalmente ali cuidando do financeiro, né, que hoje é vamos dizer assim, uma ilusão imaginar que vai ganhar 20% sobre as reservas, né? Tem toda essa cadeia de serviços atrelados à parte do processo. Falamos também de WhatsApp, né? Reservas diretas, falamos de tecnologia e essa novidade também, que é algo que, assim como a New Byte, tem poucas empresas de tecnologia, pouquíssimas pessoas e empresas fazendo isso que vocês fazem hoje, que é um baita trabalho em relação a ter um hub de apoio, né, de diversos serviços aí, mentorias e tudo para os anfitriões. Então, muito interessante isso. Não sei se tem algum outro insight também para a gente passar para o pessoal. Legal, eu acho que, assim, o anfitrião ele tem que saber que ele não é um profissional liberal qualquer, né? Ele é uma empresa, né, uma administradora de imóveis. Então, quando a gente fala
quando ele entende do mercado, ele sai desse jogo de ser um pequeno anfitrião que cuida de um imóvel, limpa o imóvel. Então essa mentalidade eu acho que é o mais importante assim para todos. E o apoio, porque quando o profissional ele fica muito preso no mundinho dele, ele esquece que tem outros profissionais que estão seguindo a mesma trajetória, às vezes errando as mesmas coisas. Então a gente, né, busca realmente incentivar esse pessoal a buscar o empreendedorismo, a buscar a profissionalização. A gente falou bastante, né? Eu acredito que, para mim, o que fica mais evidente, que eu gosto de frisar, é que o anfitrião precisa de ajuda. Assim como qualquer outro profissional, né? Não caminhar sozinho não é a melhor solução. Até porque os anfitriões, eles passam praticamente por todos os problemas. Existe um padrão, existe dificuldades muito parecidas, e que quando você sai do teu mundinho ali, sai do teu casulo e vai buscar ajuda com outros anfitriões, você enxerga uma oportunidade diferente, até de lucro, até de como melhorar a empresa, enfim. Então, eu gosto muito de frisar para o anfitrião que ele precisa realmente sair um pouco do escopo, principalmente do mercado de locação de temporada, que ainda é amador, e enxergar outros mercados, olhar para outros mercados, buscar conhecimento em outros mercados que ele pode trazer para o mercado dele. Sair do teu universo e principalmente, ou até da tua área de atuação, isso te ajuda a amplificar um pouco o teu conhecimento. Então, eu incentivo muito isso, e incentivo que façam entre outros anfitriões, não comigo ou contigo ou com outras pessoas, eu faço entre anfitriões, porque talvez até a minha dificuldade seja diferente de outros, até por conta da região, né? Então, eu gosto mesmo de fazer com que as pessoas se movimentem, é o meu papel. Perfeito, e assim como anfitriões são empresas, né? Então, o empreendedorismo, ele é isso, ele é colaborativo. Então, e tu vê que o anfitrião que entrou no mercado e está tentando escalar, ele já tem ali seus 10 imóveis, 20, como que a gente poderia ajudar esse anfitrião? Legal. Talvez, como eu falei, pode ter sido um pouco assustador, né? Porque a gente sempre está falando de problemas, mas assim, é uma área lucrativa, é algo que ele pode realmente ganhar dinheiro e transformar aquilo numa profissão muito lucrativa, ou um negócio que realmente pode expandir para uma franquia e tudo mais. Então a gente vê esse movimento. E o escalar, ele depende de todas essas habilidades que a gente comentou, de todas essa busca por um planejamento da empresa ou do negócio. Mas eu incentivo muito, né, o pessoal a fazer, porque é uma área muito dinâmica, é uma área né, tem muita gente que fala sobre liberdade. Para o empreendedorismo não existe liberdade, a gente não quer também incentivar alguém falando assim, faça isso que você vai poder viajar o mundo e ter sossego, porque é como qualquer outro empresário. Mas a gente incentiva porque se é algo que você gosta, se é algo que você já está começando a visualizar como um futuro que você gostaria de ter, o grande cuidado é a profissionalização. Mas por trás disso existe coisas boas também, existe você ter uma empresa de sucesso, você ter oportunidade de sair do teu modo CLT ou qualquer outra coisa que você queira pensar, que muita gente que eu conheço começou assim, tinha uma ideia de sair do CLT e que fazia isso como um paralelo, só que ficava no paralelo. Por quê? Porque ele não tinha a coragem suficiente para aplicar toda a energia nesse negócio. E quando você aplica toda a energia, dá certo, né? A gente tem vários cases de sucesso, inclusive o nosso, que a gente largou tudo realmente para fazer isso. Então eu incentivo e claro, fico à disposição, né, como qualquer outro, de continuar mantendo e fomentando isso de uma forma muito legal, interessante e colaborativa.
Johnny, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui, acho que foi muito proveitoso para todo anfitrião que está nos assistindo e principalmente para eles já pensarem como empresa, né, ainda mais uma visão tua como um grande empresário que inclusive teve um exit no seu negócio e ainda segue no segmento agora em outra frente. Acredito que quanto mais a gente se profissionaliza, mais a gente foca num nicho específico, mais portas se abrem, então acho que tem muita coisa para vir ainda. Então, gostaria de agradecer. Arthur, eu que agradeço. Primeiro, assim, é uma honra estar aqui, conhecer esse espaço maravilhoso que vocês trabalham, sentir uma vibe muito positiva, né, com tudo isso. E eu tenho mais a agradecer pelo seguinte, vocês ajudaram a gente, né? Vocês ajudaram a gente a percorrer isso. Então, aproveitando esse espaço também para agradecer pela existência da New Byte, que eu acredito que nessa nossa trajetória foi muito importante, né? Eu acredito que a gente talvez conheceu aí um ano e meio, e para nós, a gente também estava nesse processo de dando cabeçada e com dificuldades, e quando a gente começou a conversar, eu vi uma luz. Então, publicamente, gostaria de agradecer vocês também pela parceria e fico honrado de estar aqui com vocês, expondo um pouco da nossa experiência. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade, Johnny, ter o teu tempo aqui, poder falar conosco um pouco e desejo muito sucesso e que essa parceria se estenda por longos anos. E você que ainda não assistiu o último episódio que nós tivemos, eu convido que assista com a Lucas da Reserva e nos vemos no próximo episódio do podcast da New Byte.